Como mulheres fazem dinheiro? Como mulheres fazem dinheiro? Bem-vindas para nossa aula, né? Que aqui tem muita gente. E vamos falar hoje sobre como mulheres fazem dinheiro. Porque homens são diferentes de mulheres, né? Enquanto os homens pensam, as mulheres sentem. Enquanto os homens são lógicos, as mulheres se guiam pelas emoções. E quando eu comecei a estudar sobre como mulheres fazem dinheiro, porque eu percebi que existia uma diferença, o que eu mais notei é que os motivos, aquilo que proporciona o homem, aquilo que gera propulsão, na verdade, aquilo que gera vontade, né, pulsão de vida, desejo ardente, propulsão para o homem querer conquistar dinheiro é algo externo, é algo do lado de fora, é algo que ele vê, é algo que ele toca. Mas para a mulher é completamente diferente. A mulher ela seguia pelo sentir, ela seguia pelo prazer, ela seguia pela experiência. Então, se eu falar para você, você vai comentar aqui para mim embaixo se eu prometer para você, né, um dia, olha, você vai ser a mulher mais rica do planeta, mais rica da sua família, mas você vai passar o resto da vida sozinha. Você vai querer esse dinheiro? Você vai querer viver essa experiência? Ou se eu falar assim, você vai ter 1 milhão, 1 milhão é pouco hoje, né? 1 bilhão, mas você nunca vai casar. Você nunca vai ter filhos. Vai ser só o dinheiro. O que você pensa? Quando nós pensamos sobre as coisas materiais, uma casa, um carro, uma viagem, a gente não pensa apenas sobre o objeto. A gente pensa o que a gente vai viver ali com aquele objeto. Então, quando eu penso assim, eu quero um carro. Eu não quero um carro só para ter um carro. Eu quero um carro para saber as experiências que eu vou ter nesse carro. Comigo mesma, com os meus pais, com meu marido, com os meus filhos, com as minhas amigas, de gerar prazer para mim. Então, isso gera motivação, motiva a minha ação. O que motiva a ação da mulher? O prazer, o sentir. Para ela, fazer dinheiro não é algo abstrato. Não é só ir lá e fazer, só ir lá e trabalhar. A mulher, às vezes, na maioria das vezes, ela precisa sentir um tesão naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela está a executar. E qual é o grande problema disso? Que nos deixa presas na psique da menina, na psique infantil. Por quê? Porque na psique infantil eu só faço aquilo que eu quero. E o convite, né, para esse curso, o convite para essa aula, como mulheres fazem dinheiro, é sobre você entender como ser mulher e enriquecer. Que você não vai enriquecer da mesma forma que o homem. Que o homem pega toda a energia dele e coloca para fora, para o trabalho, para execução, para o fazer. E isso não serve para você. Por que não serve para você? Porque você precisa sentir, porque precisa fazer sentido para ti. Você precisa sentir profundamente que aquilo que você faz, que aquilo que você executa, faz sentido para você. Entendeu? Então, se isso faz sentido para você, faz você sentir o quê? Que existe algo maior para servir, que existe algo maior para fazer. Então, qual é o convite para o nosso curso, para as nossas aulas de como mulheres fazem dinheiro? É você aprender a fazer dinheiro a partir do sentir. Qual sentir? Aquilo que faz sentido a ti, que é estar a serviço. A serviço de quê? De algo muito maior do que você. A serviço de algo espiritual. A serviço de você, mas também do todo. A serviço do seu próprio prazer. Só que existe uma grande diferença. Respira fundo. Existe uma grande diferença entre eu estar a serviço como uma menina e eu estar a serviço como gente grande na vida. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para você, você está a serviço? Namá, a serviço do quê? Você está a serviço?
Porque se você não está a serviço, você vai precisar aprender a servir. E só quem aprende a ser adulta, só quem é adulta serve. Só quem é adulta se coloca a serviço para servir. Porque enquanto eu sou pequena, é o que eu quero, é o que eu desejo, é a minha fantasia aqui na minha mente. Não, eu quero ter sucesso com isso aqui, com aquilo que eu acho, né, que eu gosto, com aquilo que eu acho que vai dar certo. Só vai dar certo se eu for atriz, só vai dar certo se eu for cantora, só vai dar certo se for dentro dessa metodologia. Só que não é assim. Essa é a psique da menina. Eu quero do jeito que eu quero. Mas, Namá, não pode ser do jeito que eu quero? Pode. Só que você precisa aprender a servir. Como? Como a adulta que está dentro de ti. Como eu faço isso? Aprendendo a ser útil. E aí você precisa parar e pensar assim, gente, eu sou útil. Parando com todas essas fantasias loucas que ficam aqui rodando na minha cabeça. Eu sou útil. Eu faço algo, eu estou a serviço de outras vidas, eu faço algo que outras vidas precisam. Eu resolvo um problema, eu atendo a necessidade do outro, eu sou útil. Como assim, quando eu falo, fico presa nas minhas próprias fantasias? Não, Namá, por quê, sabe? Eu comecei a trabalhar com sabonetes, ou comecei a trabalhar com uma perfumaria. Deixa eu pensar algo aqui bem louco. Você já viu aqueles homens que a gente chama que tem, a gente fala que tem a síndrome do Peter Pan em filmes e séries? E toda hora esses homens trazem uma ideia bem louca, achando que vão ficar ricos com aquela ideia. Já ouviram falar sobre esses homens? Já, Marilene? Pensa assim na sua cabeça. A primeira coisa que eu preciso me perguntar é: eu estou a serviço de algo muito maior? Eu sirvo? Ou eu estou achando que eu vou fazer dinheiro com isso? Só quando eu fizer isso aqui, ó. Não, eu na Mar, eu só vou fazer dinheiro quando eu lançar um curso. Esse curso específico. Não, eu só vou fazer dinheiro quando eu atender dessa forma. Eu só vou fazer dinheiro quando eu isso. O que eu estou querendo contar para vocês? A primeira coisa que eu preciso entender sobre como mulheres fazem dinheiro é que eu preciso aprender a ser útil. É que eu preciso aprender a estar a serviço. A serviço de quê? De algo muito maior do que você. Eu preciso aprender a estar a serviço de algo muito maior do que eu. Você precisa aprender a estar a serviço de algo muito maior do que você. E como eu me coloco a serviço? Quando eu recebo aquilo que nós chamamos de download de Deus. Quando eu recebo aquilo que nós chamamos de insight criativo. Então, o que isso significa? Eu saio da esfera do eu, porque eu quero lançar esse curso, porque eu quero palestrar, porque eu quero fazer isso, porque eu quero ter sucesso só na constelação familiar, porque eu. Eu começo a sair da esfera do eu e eu começo a entrar na esfera do Deus. E eu começo a receber os downloads desse Deus. Que é o que eu falo muito para vocês, que é deixar o Espírito, que é santo, fecundar o meu espírito. Com o quê? Com o sobrenatural que ele quer que eu me disponha a fazer. E qual é o problema? É que ele já falou com você sobre isso. Só que no seu coração você não acreditou. No seu coração você ignorou.
é uma semente plantada junto às pedras. Quando as raízes começam a crescer, não tem profundidade em si mesmo e começa a morrer. É uma semente plantada longe das águas. Quando vem o calor, ela morre e é sufocada, porque eu estou longe das águas espirituais. Aquilo que eu recebi, aquilo que Deus profundamente me fecundou, eu não sustento dentro de mim, porque muitas vezes eu não tenho estatura. Eu não confio em mim, eu não acredito em mim, eu não tenho fé. E quando eu não tenho fé, eu não consigo me mover para o destino que Ele quer me mover. E eu sinto muito decepcionar você. Você não é tão especial assim. Você não é o alecrim dourado, aonde Deus vai esperar você se desenvolver para que através de você o sobrenatural possa acontecer, não. Quando Esther, quando Mardoqueu chegou em Esther, porque Esther não estava se posicionando, estava com medo de se posicionar em relação aos judeus, Mardoqueu fala para Esther, olha, Esther, eu tenho uma coisa muito séria para te dizer. Não duvide que se você não fizer, que se você não se posicionar com aquilo que Deus, a vida, o universo, não sei o que você acredita, está revelando para você, não vai aparecer outro. Porque vai. Porque esses downloads que nós chamamos de consciência espiritual, esse espiritual é consciência da vida, estão disponíveis para todo mundo. E se você baixou um aqui e não executou, baixou outro e não executou, baixou outro e não executou, eles vão parar de chegar. Se você não dá tempo para que eles cheguem até você, eles não vão chegar. Se você passa o tempo todo se distraindo, o tempo todo trabalhando, o tempo todo executando, o tempo todo fazendo, eles não vão chegar. Porque existe uma necessidade física, mental e espiritual. Existe um posicionamento que eu preciso ir para esse lugar para que esses downloads comecem a descer para mim. E o que são esses downloads? Os insights criativos. É quando eu sou tomada a serviço. É como se uma força maior olhasse de cima e falasse assim, quem eu posso usar? Ah, tá aqui a Namar, tá aqui a Marilene, tá aqui a Fernanda, tá aqui a Dani. E aí ele vai lá e manda. Só que o que acontece? Às vezes a sua terra está tão dura que você não consegue entrar. Você não consegue acreditar que isso é para você. Você não consegue acreditar que Deus ou a vida está falando com você. Talvez você não precise colocar o nome de downloads de Deus. Você pode colocar assim, insights criativos, imaginação criativa. Tem gente que chama de downloads de Deus, downloads da inteligência infinita. É quando eu recebo algo e eu sou tomada a serviço para executar. E a partir de mim, uma pequena situação no mundo muda completamente a partir daqui. A partir daquilo que eu faço. Quando eu recebo essa palavra, quando eu recebo essa promessa, eu tomo profundamente no meu coração e eu falo, eis-me aqui. Eu estou aqui para servir. Quando eu duvido, quando eu não confio, quer dizer o quê? O meu ego é muito maior do que o eu. Ou o meu ego é muito maior do que Deus. Porque se eu confiasse, se eu acreditasse, eu apenas iria. E isso não significa que dificuldades não irão surgir. Mas onde eu vejo isso? Naquele filme. Acabei de lembrar isso aqui desse filme. Naquele filme de sucesso feminino, aonde a mulher inventa aquela, qual é o nome? Aquele negócio de passar pano e colocar assim no balde. Joy, Namá. Qual é o nome? Joy. Joy. Que é o que? Eu recebo esse download, ele chega em mim e eu falo, eu vou.
porque eu percebi que alguma coisa chegou. Então, a primeira coisa que você precisa parar e falar assim, gente, quantos downloads eu recebi e eu perdi? Quantas ideias de reels, de vídeos, de assuntos no YouTube, no Instagram eu recebi, mas o meu ego era muito maior que eu não me coloquei a serviço. Mas, Namá, eu não me sinto pronta, eu não estou preparada, eu tenho vergonha. Cria um novo Instagram e bloqueia todo mundo que você conhece, bloqueia todo mundo da sua família. Ah, mas não pode. Como assim não pode? Se quando você está no seu trabalho, as pessoas da sua família não estão lá, e a versão do seu trabalho, a versão da Namá no trabalho, eles não conhecem, por que que eu preciso levar para aquilo que eu sou chamada a executar? A não ser que eu sinta. Não, vai estar aberto aqui para todo mundo. É para todo mundo ouvir. Aí eu libero. Ah, não, eu estou insegura. Eu posso começar criando um Instagram secreto, uma rede social secreta e começar por ali. Ninguém precisa saber. Depois, quando eu já estiver mais madura dentro de mim, eu compartilho. Ô, pessoal, tudo bem? Esse aqui é meu novo Instagram. Quem quiser seguir lá, tá aqui. O que que você precisa entender? Aquilo que você já pediu, queira você chamar do nome que você quiser chamar, para o universo, para a vida, para Deus, para isso que você considera como força maior, ele já te deu, mas você não recebeu. Ele já te fecundou, assim como Maria foi fecundada pelo Espírito Santo. Você recebe essa promessa dentro de você, mas você não consegue viver. E você deixa ela morrer. Você não coloca essa semente plantada junto às águas. O que é uma semente plantada junto às águas? Veio o download aqui para Namá do portal do Feminino Curado. Aí eu, meu Deus. Aí veio várias barreiras que começam a se levantar, e aí a promessa ela vai ficando balanceada. A semente ela pode ser sufocada, a semente ela pode morrer porque tem pedras, a semente pode ser roubada porque tem aves, mas recebi uma semente. O que que eu vou fazer com essa semente? Eu vou proteger. Eu não vou chegar na pessoa que não tem nenhuma relação espiritual com Deus, que eu olho para a vida dela, eu não vejo frutos do Espírito e eu não vou falar com ela sobre isso. O que ela vai fazer? Ela vai sufocar a semente que você recebeu. Vou ter que proteger e vou ter que manter ela junto às águas, junto à revelação da palavra, daquilo que você acredita. Começar, Senhor, ó, a tua palavra diz isso e aquilo. Eu sei o que você colocou no meu coração. E eu quero ser um instrumento da sua vontade, eu quero estar a serviço. Eu entro nesse nível de prosperidade, nesse nível de riqueza, quando eu entendo que não é mais sobre mim. Sabe, eu não me preocupo tanto assim com quem eu sou. Eu não estou dizendo que você não vai sentir vergonha da sua imagem. Eu não estou dizendo que você não vai se sentir feia. Eu não estou dizendo que você não vai ter dias que você só quer ficar quietinha, porque vai ter esses dias. Eu estou dizendo de você receber aquilo que fecundou profundamente você, e você sustentar dentro de você. Por quê? Porque isso vai estar a serviço de algo muito maior do que você. E todos nós somos tomados a serviço, já dizia Helen, seja para o bem, para aquilo que eu acho que é bem, e seja aquilo, para aquilo que eu acho que é mal. Mas eu sou tomada a serviço de quê? Da vida, por uma força espiritual. Lembra que espiritual significa vida? Então, o Helen, no livro Um Lugar para os Excluídos, ele fala: vocês vão parar para pensar. Hitler, que fez quando a gente olha e fala assim, gente, esse cara fez um mal. Um mal assim que a Terra nunca mais será a mesma depois de Hitler. Nunca mais foi a mesma. Mas quando você olha para a história dele, você vê atentado atrás de atentado, tentativa de assassinato atrás de tentativa de assassinato, e o homem não morria. Ele continuava, e ele continuava, e ele continuava. Ele estava sendo tomado a serviço.
E aí a gente pode ser tomado a serviço de algo muito maior em relação à vida ou em outra coisa. Mas tudo aquilo ali, quando a gente olha pela perspectiva sistêmica, de alguma forma, vai fazer o quê? A vida evoluir. Mas, Namá, foi super mal. Foi super mal. Foi tomada a serviço de qualquer outra coisa, uma força muito maior que a gente não entende. Será que não, assim, olhando, né? Olhando, a gente pode discernir pelos atos, né? Que não era serviço de uma força maior como Deus, mas ele foi tomado a serviço. E aí, nesse ano de 2026, você precisa começar a se perguntar o quê? Por quem? A quem eu quero servir, né? Quem é que vai tomar você? Para as minhas alunas, eu falo: olha, existem dois deuses. Existe o sistema do anticristo, e eu posso ser tomada a serviço por isso, e eu vou lá e eu levanto a bandeira, e eu vou lá e enfinco assim minha estaca, e eu sou tomada a serviço, e eu levo um monte de gente comigo. E existe o sistema do reino, onde eu sou tomada a serviço do Espírito. E aí eu começo a gerar restauração a partir de mim. Eu só não posso me permitir ficar cega, né? Quantas pessoas acham que estão sendo tomadas a serviço por algo muito maior que é bom na percepção delas, mas não é. Não, mas como é que eu sei se eu estou sendo tomada a serviço de algo muito maior como Deus, como a vida? Se eu gero vida, se eu desenvolvo vida. É um pouco doloroso ouvir isso. Tipo o quê? Eu sou tomada a serviço para famílias se restaurar ou para famílias se separar? Hum. Eu sou tomada a serviço para pessoas terem saúde ou para pessoas adoecerem? Eu sou tomada a serviço, criando uma ideia onde eu vou sustentar um vício. Eu crio o cigarro, eu crio a cerveja, eu crio o cigarro eletrônico, né? O narguilé, que está muito em... Eu sou tomada a serviço disso? Ou eu sou tomada a serviço de outros movimentos? Só para fazer vocês refletirem, tá? Não vou me aprofundar nisso. Mas o que que você precisa entender? Quem é que toma você? Quem é que toma você? Com quem você conversa? De quem você recebe essas ministrações? Meu primeiro lugar é: olha, Deus, só existe você. Se você não for para essa promessa, eu não irei. Eu quero ser fecundada por você, que é o que nós chamamos de downloads de Deus, insights criativos. E todas as mulheres que eu conheço, porque eu já fiz vários cursos e ficaram ricas, elas estão a serviço de Deus. Elas têm algum nível de fé onde elas acreditam numa força maior, acredita em Deus. E aí, de repente, ela começa a receber isso que nós chamamos de insights criativos, imaginação criativa, downloads. E quando isso começa a acontecer? Quando você para de ficar tão absorta em você. Quando você descansa. Quando você toma um banho quente. Quando a sua mente não está tão ocupada com tantas coisas. Quando você consegue pisar na grama. Quando você consegue, sabe, só relaxar. Descansar. Quando você coloca uma música e começa a ouvir. Você toma uma taça de vinho. Você, sei lá, faz aquilo que faz você parar
Tá tudo bem. Eu posso parar. E só solta. Enquanto eu fico preocupada aqui, ó, nossa, mas eu tenho 3 contas para pagar. Vai faltar tanto. Enquanto eu fico ansiosa, preocupada com o meu emagrecimento, com o meu relacionamento, com o meu dinheiro, eu não recebo esses downloads. Esses insights não vêm. Porque primeiro eu preciso descansar dentro de mim. Descansar o corpo, relaxar. Descansar dentro de mim. Para que algo possa vir. Para que eu esteja aberta para receber esses downloads. Mas faz anos que eu tô aqui, ó, executando, trabalhando, fazendo isso aqui, e eu não recebo. É justamente por isso, porque você não para. Experimenta pegar seu celular e desligar ele por 2 dias, por 3 dias, se você puder. Não posso desligar o celular, deixe que você silencioso, não se distraia. Vá para algum lugar com natureza. Vá para algum lugar com árvores. Vá para uma cachoeira. Vá sozinha. Tenha o seu tempo de você só ficar lá. E é nesses momentos que você vai começar a sentir uma inspiração divina, para que através de você, você seja um canal aberto para aquilo que você acredita como força maior, Deus, o universo, a vida tem para dizer, tem para fazer. Quando isso descer, não procrastine, só faça, porque você não sabe para quem e onde isso vai chegar. Quais são as vidas que vão transformar? O que eu estou contando para você, gente? Isso aqui é uma aula, uma receita que vale milhões. Milhões! Porque nem as produtoras grandes de conteúdo vão trazer essa explicação para você, tintim por tintim. Que é só você pegar o download que você está recebendo e executar isso. Quantas vezes você não estava parada, você não estava descansando, você estava ali tranquila e você recebeu algo, só que você deixou morrer. E aí, em alguns dias depois, alguns meses, você viu outra pessoa fazer. Você falou, gente, por que eu não fiz isso? Porque não é só para você, não é só sobre você. O que você precisa entender sobre 2026? Deus tem um plano para o planeta e ele já começou a executar, independente da sua religião. Ele já começou a executar. E o convite dele é: quem é que vai participar do meu plano e quem não vai participar? Quem vai participar do meu plano é quem está buscando a mim. Quem quer ouvir o que eu tenho para dizer. E também quem aguenta ser semente e ficar parado no mesmo lugar. E ele vai falar assim, ó, fica aí. Porque eu estou criando estatura dentro de você, estatura e estrutura, são coisas diferentes, dentro de você para que você sustente essa realidade que eu quero ver você trazer. Aí lá na frente você faz um vídeo, você posta no YouTube, brincando, não dando nada. E esse vídeo estoura. E se torna um dos mais acessados. E você fica assim, como assim? Aí você começa a entender o que Deus, a vida, aquilo que você acredita como força maior, o universo estava fazendo com você. Mas ele já começou a falar com você. E você não vai construir esse futuro que ele quer que você execute de uma vez. Vai ser uma coisinha atrás do outro, porque o plano dele não se desenrola todo para você. Mas, Emma, como você pode dizer que isso é verdade? Começa pelos downloads de Deus, tá? Receba os downloads. No final da aula, a gente vai conversar sobre como esses downloads podem chegar mais para você. Vou trazer alguns exemplos de pessoas que se colocaram a serviço de algo muito maior e hoje
se tornaram uma das mulheres assim mais ricas. Cadê, gente? Tá abrindo aí para vocês? Vocês estão vendo? Sim? Como é me colocar a serviço de algo muito maior, gente? Sabe, eu saio de mim. Eu entendo que eu estou começando a entrar numa realidade que eu entendo que não é só sobre mim. Que se eu ficar sem falar aquilo que está reverberando no meu coração, do outro lado do mundo, uma mulher vai se matar. Que se eu ficar sem falar aquilo que está reverberando no meu coração, as coisas não vão andar, a vida não vai andar. E a vida, Deus, a força maior, o universo, está procurando pessoas que sejam úteis para transformar. Pessoas que estejam, que, sabe, que se coloquem a serviço e falam, eis-me aqui. Eu estou pronta, usa-me a mim. Como isso acontece na vida prática? Porque aqui é muito bonito, né? Mas realmente é bonito. Vai ter um tempo, você precisa pisar na realidade, você precisa pisar na terra, aceitar a realidade como ela é, entender a semente que fecundou dentro de você. Vai ter um tempo para ela crescer. Vai ter um tempo para eu tirar a ideia da cabeça e colocar em prática. E quando eu colocar em prática, eu vou me frustrar, porque não vai ser do jeito que eu pensei que iria ser, e eu vou ter que negociar com a realidade como ela é, mas eu vou continuar, porque eu entendi que isso vai transformar quem, Namá? A vida. Isso vai estar a serviço de outras pessoas e vai atender duas bases: aquilo que as pessoas precisam e vai resolver um problema delas. Porque é assim que o dinheiro vem. Quando eu resolvo um problema, eu atendo aquilo que as pessoas precisam. Não as minhocas que ficam na minha cabeça. Não, eu vou fazer aqui algo, ninguém se interessa por isso, mas eu estou fazendo e estou achando que. Não, é o insight que eu recebi. Ou é de falar sobre um determinado assunto, ou é de fazer alguma coisa. Então, começamos por onde? Melanie Pex. Peguei várias novas da atualidade e depois vou mostrar outras mulheres bem famosas para você entender. Melanie Parks, eu acho que é o nome dela, foi a mulher que teve a extraordinária ideia por trás do Canva. Ela que fundou o Canva. O que aconteceu? Ela era uma professora de design na universidade e ela percebeu que existia um grande problema. Usar os programas de design, se você é uma pessoa assim como eu, que fazia, eu era a design da família, gente. Mexia com as fotos, fazia os vídeos, não sei o quê. Gente, era uma loucura. Você editar um vídeo, né? Antes desses programas tudo ali, ó, 2016, 2010, era muito difícil. E ela percebeu que os programas são muito difíceis de usar. Adobe Photoshop, Adobe Design, muito difícil. E os alunos demoravam semanas para aprender o básico, meses para dominar as ferramentas. Então, ela teve uma ideia. Ela recebeu um download. Primeiro ela se perguntou por que que isso tem que ser tão difícil, tão complicado? Será que a gente não consegue resolver isso num só lugar? Aí ela teve um download. De quê? De fazer um programa online, simples, com arrastar e soltar. Onde qualquer pessoa do mundo, do planeta, pudesse usar. Fazer apresentações, fazer posts, fazer artes, fazer logos, sem ser designer. E agora, o que que o Canva é? O Canva é uma das maiores plataformas de design no mundo. Mais de 150 milhões de usuários. É muito difícil você encontrar uma pessoa que nunca usou o Canva. Por quê? Porque ela viu um problema, viu que eu... Duas coisas, gente. Como é que eu sei se esse download que eu estou recebendo vai ter sucesso? Porque existe um problema e existe uma necessidade. As pessoas precisam disso. Então, ela viu um problema, falou assim, gente, ninguém sabe mexer com esses paranauês. Então, o que que eu vou fazer? Como é que a gente resolve isso? Sempre começa como essa palavra mágica secreta. Como eu resolvo isso?
Um problema que eu vejo nas constelações, as pessoas começam a constelar, elas não sabem se autoconstelar. Elas não sabem ver os movimentos dos bonecos. Como eu resolvo isso? Ah, vou fazer aqui um curso de dinheiro para a pessoa fazer a sua própria autoconstelação de dinheiro. Ela coloca ali os bonequinhos, vai escutando o áudio e ela vai entendendo como funciona. Como? Entendeu? A primeira mulher, ela recebeu um download, colocou em prática. Aí você acha que para chegar no Canva não teve resistência? Foi tudo lindo? Programadores ela teve que chamar? Quantas pessoas? Ela teve que bancar essa ideia dentro dela. Quantas pessoas olhou para ela e falou assim: como assim? Tu é doida? Tu é doida? Para com isso. Não, é melhor você estudar para concurso. Não, é melhor você continuar a trabalhar. Mas ela bancou isso dentro dela. Mesmo sem ter a certeza do sucesso que iria fazer. E ela foi lá e fez. E hoje é uma das plataformas mais usadas no Brasil. Próximo. Será que é só o fazer? A autora do livro Harry Potter. Não vou dizer o nome dela porque eu não sei como se pronuncia. O que que aconteceu, gente? Desempregada, tinha sido abandonada pelo marido e mãe solteira, né? Tinha sido abandonada pelo marido, desempregada e morava no Muquifa. Ela criou o Harry Potter. Como que ela recebeu esse download? Em 1990, um ano antes de eu nascer, ela estava atrasada com um trem entre Massachusetts e Londres, se eu não me engano, tá? E durante a viagem de 4 horas, apareceu o download. Ela disse assim, gente, apareceu uma imagem mental na minha cabeça. Olha o download. Recebeu um download. Um menino que não sabia que era bruxo indo estudar em uma escola mágica, uma escola de magia. Quando esse download veio, ela falou assim, depois, o resto da história foi só se desenvolvendo inteira na cabeça dela. E ela passou anos trabalhando, sustentando os filhos no muquifo, desenvolvendo todo mundo mágico, personagens e a escola do Harry Potter, Hogwarts, eu acho. Gente, eu lembro a primeira vez que eu assisti o Harry Potter, o filme, o primeiro filme, aquilo, sabe, me marcou tanto que eu achava aquele filme mágico. Hoje, quando adulta, eu assisto e falo, gente, como assim? Eu gostava disso aqui. Mas é porque foi exatamente para aquela época aquilo que as pessoas precisavam, aquilo que mudou vidas. Senhor dos Anéis foi a mesma coisa. Vou trazer um espiritual, A Cabana. O escritor da Cabana passou por uma vida terrível. Se você assistiu o documentário A Cabana, você vai saber como foi a vida desse escritor. Ele tinha acabado de perder a casa. Ele estava com uma fé jovem, tinha acabado de entregar a sua vida verdadeiramente para Deus, mesmo tendo, sabe, ter sido criado numa família religiosa, ele nunca tinha tido uma experiência pessoal com Deus. E ele teve uma ideia: vou fazer um livro para os meus filhos lerem de presente de aniversário. E aí, como o trajeto dele da casa para o trabalho era muito longo, ele escrevia no trem. Aí ele publicou apenas, fez umas 5 cópias, 3 cópias ou 5, não sei. Deu para algumas pessoas especiais, o melhor amigo dele, a esposa, para os filhos. Você precisa, você precisa publicar isso. Todo mundo começou a falar para ele. Hoje, A Cabana é um dos livros mais vendidos do mundo. A saga do Harry Potter, mais de 500 milhões de livros vendidos, franquia de bilhões, filmes, parques, produtos. É um dos universos literários que mais foram lucrativos da história. Mas a Maya, não só ela. Gente, ela era uma pessoa comum até ela fazer o que Deus revelou. Deus, a vida, o universo, como você quiser chamar, revelou para ela. Assim como você é uma pessoa comum, até você resolver executar aquilo que a vida deu para você.
fecundou dentro de você. Até você pegar essa semente e proteger ela com todas as suas forças, dizer assim, eu vou manter você aquecida dentro de mim. Que aí vai para o segundo passo de como mulheres ficam ricas, que é você trabalhar a sua fé. Esse aqui é só o primeiro. Eu receber esses downloads, esses insights criativos. Tá fazendo sentido, gente? Sim? Esther Lauder. Sabe por que que você hoje entra numa loja de maquiagem e você tem a oportunidade de experimentar um produto de beleza? Porque isso não existia antes, por causa dessa mulher. Foi essa mulher que teve a brilhante ideia. Você olha e fala assim, gente, mas é tão simples. Só que ninguém pensava nisso. Então você tinha que comprar sem saber se ia dar certo na sua pele, se ia combinar. Quantas vezes hoje você entra numa loja de maquiagem e não testa? Toda vez que eu vou, eu testo base. Todas as vezes. Tem coisas que eu não preciso testar, mas base, eu sempre testo. Pó, eu sempre testo. O que que aconteceu? Ela cresceu ajudando o tio, que fazia cremes de pele em laboratório, né, em laboratório caseiro, dentro de casa. E ela percebeu algo muito importante, que as mulheres, quando experimentavam o produto, quando elas abriam, elas colocavam assim na pele, ó. E o que que acontecia na época? As marcas de maquiagem colocavam os produtos na prateleiras, sem teste e sem experiência. E ela pensou, por que não testar antes de comprar? Aí o que que ela começou a fazer? Ela mesma começou a aplicar pessoalmente os produtos nas clientes. Foi quando ela começou a perceber que ela começou a vender. Ela começou a explicar os benefícios, ela começou a criar relacionamentos, e aí, nisso, ela teve outra ideia genial: amostras grátis. Quantas vezes você não comprou um perfume da Natura porque você recebeu aquela bisnaguinha pequenininha? Ou aquele batonzinho pequenininho você testou e amou? Da Avon, sei lá qual você compra. Amostra grátis. E hoje isso se tornou um padrão em toda a indústria. Mas o que que isso tem a ver? Porque ela estava a serviço de algo muito maior. Ela não estava pensando que eu tenho que enriquecer, porque quando eu enriquecer, tudo vai mudar na minha vida. Não, é eu estar aberta e falar, Deus, eu estou aqui, usa-me. Usa-me a mim. Gente, conversar aqui uma coisa com vocês. Vocês sabem por que eu estourei no YouTube com a Louise Hay? Muitos não me conhecem da época, né? Mas quem me conhece da época, a primeira coisa que eu pensei é como é que eu posso ajudar as pessoas com isso aqui. E aí eu só fiz. Eu comecei a gravar um monte de áudio, a subir um monte de áudio, não tinha conteúdo. Então, tudo que eu tocava, que era dela, eu fazia prosperar, fazia explodir. Eu sempre pensava, como eu posso servir as pessoas com isso aqui? Aí tinha um livro lá, Arte Terapia, Cura Terapia, Terapia das Cores, na verdade. E é você escutar ali a musiquinha e ficar pintando. Mas não tinha português, eu fui lá e dublei tudo. Traduzi tudo. O que que isso é? Estou me colocando a serviço. Não estou pensando só em mim. Como eu posso ser útil naquilo que eu trago? Como eu posso ser útil onde eu estou? E aí você vai recebendo esses downloads e insights criativos. O que mais, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Estamos terminando, tá? Ruth Handley, a mulher que inventou a Barbie. Como foi que surgiu essa ideia? Ela observou a filha dela brincando com bonecos de papel e percebeu algo curioso. A filha imaginava histórias adultas para bonecas.
Só que na época não existia bonecas adultas. Todas as bonecas eram bebês. E ela falou assim, gente, por que não uma boneca adulta? Por que não existe uma boneca adulta? E aí ela começou a pensar no quê? Como? Gente, primeiro é um insight. Recebi esse download de Deus, esse insight criativo. Depois eu faço o quê? Como? Como eu vou fazer? Como eu vou realizar? Como eu vou chegar nisso? Como eu vou transbordar? Como eu vou gravar? Como eu vou falar? Ela queria uma boneca que representasse as profissões, os sonhos, a vida adulta, da menina poder ser quem ela quisesse ser. E qual era o problema? Todas as lojas, todas as empresas que faziam brinquedos, falaram, você é louca. Que ideia estranha. Ninguém vai comprar. Mas ela insistiu, já que ninguém vai fazer, eu mesma vou fazer. Vou encontrar alguém que faça. E ela fez. No primeiro lote, foi uma loucura. E até hoje, se você tem filha, você já comprou uma Barbie para sua filha. Bilhões em vendas. Uma das bonecas mais vendidas. Uma marca cultural. Teve o lançamento do filme que foi febre. Aí você acha que é só sobre você? Você acha que outras mulheres não receberam esse download? Os insights criativos, os downloads de Deus não é só para você, querida. Se você não fazer, alguém vai fazer por você. Se você demorar, você vai perder o seu lugar. Então, no meu coração, eu vou ter que começar a me posicionar e falar: eis-me aqui, usa-me a mim. E começar a deixar esse fogo queimar, essa esperança, essa fé. Senhor, eu espero em você, mas eu vou fazer. Eu faço a minha parte. Eu faço os meus 99% e 1% é o seu. Não sei, aquela música do milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Porque é perfeito tudo que ele faz, se eu não me engano. Tá fazendo sentido? Coco Chanel. Ah, essa aqui vocês conhecem. Criadora da marca Chanel. Como surgiu o insight? As mulheres tudo de espartilho apertado, vestidos pesados, roupa rígida, ela odiava isso e ela começou a costurar para si. Roupas simples, tecidos masculinos, corpos confortáveis. A ideia foi como eu posso deixar mais leve, porque tá pesado. Tá pesado? Não quero mais usar espartilho. E ela foi criando roupa atrás de roupa, começando pelo pretinho básico. Roupas elegantes e minimalistas. Tanto que hoje, quando a gente coloca mulher elegante no Google, no Pinterest, vai aparecer alguém vestindo um Chanel. Um vestido da Chanel. Desculpa. Por quê? Porque ela pegou ali um insight e começou a fazer. Vamos ver se tem mais. O que você precisa perceber nesse primeiro momento? Ver que eu estou abrindo a sua consciência, né? Todas essas mulheres receberam um insight. Algo como: isso poderia ser mais fácil, isso poderia ser diferente, ou algo muito criativo para você colocar do lado de fora. Tá, mas eu fiz, gravei, postei, ninguém assistiu, tá tudo bem, tá lá. Chegou em quem deveria chegar, ou em algum momento vai chegar em quem deve chegar. Então a pessoa recebe esse insight para deixar a vida. Não é só sobre você. Não é para, não, eu recebi o insight porque Deus, o universo, a vida quer me enriquecer. Não.
Ele está fazendo um convite. Olha, não tem ninguém para fazer isso aqui por mim, você faz? Eu quero usar você, porque eu sei que você é boa nisso. Eu sei que você tem um toque diferente. Eu conheço a sua história, da sua maior dor. Eu vou pegar a sua maior dor e vou transformar no seu maior amor. Chanel não pôde ser Chanel se ela não soubesse costurar. A inventora da Barbie não teria inventado a Barbie se ela não tivesse tido uma filha. A criadora do livro do Harry Potter não teria criado o Harry Potter se ela não tivesse passando necessidade, fosse uma mãe solteira e tivesse que pegar o trem para ir lá para outra cidade trabalhar. A criadora dos produtos grátis, os espelhinhos lá na loja de maquiagem, ela não teria criado isso se ela não tivesse que ajudar o tio dela desde criança a fazer os cremes. Se tivesse visto ali, pense em quantas vezes ela viu mulheres experimentando os cremes nelas, para ela ter esse insight, essa ideia. E tá aí você reclamando no lugar onde você tá. E tem tantas pessoas precisando daquilo que você faz e daquilo que você se recusa a solucionar, porque você se acha muito importante. Como mulheres ficam ricas quando você entende que não é só sobre a sua vida, minha amiga. Não é só sobre você. Se você ainda acha que é só sobre você, sobre a sua imagem, sobre o carro que você vai ter, sobre a casa que você vai ter, sobre o condomínio que você vai morar, sobre esse homem que você vai se separar, você vai se lascar. Porque não é só sobre você. Isso é pensamento de menina. Isso é pensamento de criança. O Helig fala, gente, a Maria Medusa Helena, deixa eu pegar aqui, ó. Ela fala assim. Vou abrir aqui para eu ler, gente, que eu não lembro de cabeça. Quero ler direitinho para vocês. Só um minuto. A Maria Medusa Helena, ela fez um livro fenomenal de constelação familiar e ela fala desse jeito assim, ó. Deixa eu ver se eu anotei. Não anotei. Mas ela vai falar assim, ó. A gente é um sopro diante da vida. Nós somos os nossos ancestrais. E nós somos um sopro. Nós estamos interconectados numa rede invisível que não é só sobre nós, é sobre um universo muito maior do que você, e esse universo tem um objetivo. Vou ler um pedacinho aqui dele, deixa eu ver aqui, ver se eu acho aqui no livro. Achei aqui, ó. Acho que é esse. Olha só o que ela diz, ó. A ideia de interconexão, que é eu estou conectada com todas as coisas, eu estou conectada com várias pessoas, eu recebo esses downloads. Se eu não executar, outra pessoa vai receber, porque não é só sobre você, é sobre a vida se desenvolver. A ideia de interconexão entre todas as coisas é muito grande para a nossa percepção fragmentada, separatista e egocêntrica do self. Eu não consigo entender que eu estou conectada a algo muito maior, não só aos meus pais, não só aos meus ancestrais, mas ao universo. E tudo que eu vou fazer aqui, ó, vai gerar algo. E Deus está procurando pessoas que Ele possa usar, que possam manifestar aquilo que na matéria Ele quer manifestar. Ele quer se tornar através das suas ações. Mas a nossa percepção é muito limitada. Olha o que ela diz. Para nós somos únicas. Nós somos únicos e separados de outras coisas no universo. E essa é a nossa limitação. Nós só temos acesso a uma mínima consciência dessa vida, uma limitada consciência sobre o que somos no agora e nessa vida. Só temos acesso a uma consciência do nosso atual ciclo de vida. O que ela está dizendo? Eu não consigo perceber
que uma coisa muito grande veio antes de mim, uma coisa muito grande vai vir depois. E de tudo que acontece enquanto eu estou aqui assistindo essa aula. Nós não conseguimos ter uma consciência existencial, evolutiva, maior em relação a este universo. Lembra que eu falei? Deus tem um plano. Deus tem um plano para o universo. Enquanto nós estamos conversando aqui, está sendo criado um novo Deus, que é o Deus experiencial. Através das nossas ações, o Espírito, que é santo, também vai aprendendo, vai experienciando junto com a gente. Como é que ele experiencia a vida? A imperfeição através de nós. Porque ele é perfeito. Ele só sabe o que é imperfeito através de nós. E o universo está evoluindo junto com ele. Só que a gente não tem essa consciência. Ela fala assim: não temos consciência da nossa importância e responsabilidade como parte de um todo maior. Dificilmente dirigimos a nossa consciência para o processo da evolução, porque a nossa mente se encontra diretamente condicionada a esse nível de percepção e ao nível de percepção que cada um alcança no seu processo de evolução, no seu processo evolutivo. O que ela quer dizer? Olha, é sobre algo muito maior do que você, mas você não consegue ver. Então, já que você não consegue ver, será que você não consegue, pelo menos, ser humilde para se colocar a serviço? Porque enquanto você achar que é sobre o eu, não vai ter Deus. É sobre Deus. É sobre eu escolher participar da história de Deus. Não é a sua história, meu amor. Quando você lê a Bíblia, quando você pega os livros espirituais, começa como? No princípio criou Deus. De quem é a história? Dele. E nós somos meros coadjuvantes. Nós podemos ter um papel muito importante ou não. Cabe você escolher. E quando é que eu escolho? Quando eu começo a confiar, quando eu começo a acreditar, quando eu recebo os downloads de Deus, os downloads criativos, insights criativos, eu falo: eis-me aqui, usa-me a mim. E eu pego aquilo como uma pedra preciosa, uma semente, eu começo a gestar, eu saio do eu. Eu saio do eu, porque eu entendi que não é sobre o eu, mas é sobre Deus. E eu começo a me colocar a serviço. Não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas pensem de mim. Importa o que ele está querendo, aonde e em quem ele quer chegar, através daquilo que eu faço, através da minha ideia. Quantas vezes ele não falou com você e você deixou de fazer? Você duvidou e deixou a semente morrer. Aí você acha que ele não vai colocar em prática porque você é a única, a especial, a detendorável. Ele vai amar você do mesmo jeito. Mas existem vários, ó, muitos que são diferentes de você, que vão estar dispostos a fazer. E aqueles que estão dispostos a fazer é o que mudam a história, é o que criam a história. E eu não estou dizendo que vai ser fácil, porque a sua alma vai querer parar você, porque os desafios vão acontecer. Pega os filmes, Joy, pega o filme daquela negra que inventa o produto de alisamento para o cabelo, que eu esqueci qual é, Madame alguma coisa, e assiste para você ver. Que antes a ideia vem, mas que antes que ela se materialize, a resistência se levanta. Por quê? Porque você acha que na matéria nós vamos ter liberdade dentro do sistema do anticristo de fazer aquilo que Deus quer ver você fazer? Algo vai se levantar. E aí, nesses momentos que você vai ter que se posicionar. Para a gente finalizar nossa sala de hoje, que já foi muito, né? E eu queria que fosse algo rápido. Vou trazer duas pessoas. Se você não acreditou em mim até agora, vamos ver se agora você acredita. Cadê? Estava bem aqui junto com os meus slides.
Só um minutinho, gente. Ai, gente, cadê? Tem tanta janela aberta aqui. Será que eu fechei? Tem que pesquisar de novo. Ah, é aqui. Ah, não é. Piam, 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 piam. Calma aí, gente. Vou trazer. Como é que eu perdi isso? Olha só. Pesquisar aqui no YouTube porque eu sei de cabeça. Vou colocar aqui para vocês assistirem comigo. Olha só. Aí você fala assim, mas Neymar, como é que essa pessoa, esse acontecimento, está servindo a vida? Eu não sei. Só Deus vai saber como é que isso está servindo a vida. Bora lá. Me falem se vocês me escutem, tá? Tela 2. Eu tenho que compartilhar o som. Não foi com som. Calma aí, gente, não foi com som. Me fala se vocês estão vendo uma tela que tá assim, Dr. Pepper Baby. Agora fala se essa aula não vale milhões. Eu falei para vocês que valeria milhões, né? Vocês estão vendo essa tela aqui, gente, do Google? Abre o microfone para mim. Sim, Namá. Sim? Eu Olha estou. só. Essa mulher aqui, ela recebeu um download, tá? Um download criativo. E ela fez um jingle de uma bebida que passava na televisão lá nos Estados Unidos, ó. E ela gravou ela fazendo jingle e postou lá no TikTok. Song for Dr. Pepper and it goes like this. Dr. Pepper, baby, is good and nice. Doo-doo-doo. Dr. Pepper, baby, is good and nice. Doo-doo-doo. Dr. Pepper, baby, is good and nice. Dr. Pepper, baby, is good and nice. Good and nice. Doo-doo-doo. Ela gravou o jingle, ela postou no TikTok. Esse TikTok explodiu. Chegou nos pessoal de marketing do Dr. Pepper, que é uma bebida, e eles contrataram ela. E em uma semana ela se tornou a voz mais conhecida dos Estados Unidos. E aí ela foi chamada para falar em comercial, foi chamada para fazer um monte de trabalho, ganhou milhares de seguidores nas redes sociais. E você pensando aí que você puxa, não serve para mim. E outra pessoa que tem uma história bem parecida com ela, esse vídeo apareceu bem na hora que eu falei assim, gente, eu vou gravar essa aula para as mulheres. Aí a moça apareceu falando. Vou postar aqui para vocês assistirem. E se você tiver... Vocês conseguiram ouvir? Sim? Abre o microfone e fala para mim. Estão conseguindo ouvir bem, né? Sim. Agora, olha, eu tô trazendo essas pessoas, gente, porque eu trouxe famosos. Então agora eu tô trazendo pessoas normais, né? Que nem eu e você. Não pessoas que já estão com a história construída, mas pessoas normais. Agora escuta ela. A mesma história, ela trouxe a mesma história do Dr. Pepper Baby, né? Do canto lá. Olha só o que ela fala, ó. É uma missão, e essa missão é ser o canal de entrega para as ideias que você tem. A State of Merit, da Sugar Cube dela, fez esse vídeo. E exatamente isso que ela falou aconteceu comigo. Ela usou esse exemplo aqui para validar essa teoria que ela explica. I have a theme song for Dr. Pepper and it goes like this. Dr. Pepper, baby, is good and nice. Doo-doo-doo. Essa mana simplesmente abriu a câmera do celular, sem produção, sem nada, e criou um jingle para Dr. Peppers. Um mês depois, a Dr. Peppers notou ela e esse jingle foi parar na televisão. Mas o ponto
ponto é o que ela escreveu ali, que ela precisou gravar esse vídeo antes que essa ideia fosse enviada para outra pessoa. E sabe quem acreditava nisso também? O Michael Jackson. Muitas vezes ele acordava de madrugada para produzir porque ele falava que se ele não aproveitasse aquela ideia seria mandada para outra pessoa. Inclusive tem também a teoria do inconsciente coletivo, tá? Existem ideias que são dadas às pessoas que têm talento específico para produzir aquilo, para colocar aquilo em prática. O avião, por exemplo, é uma ideia do inconsciente coletivo, onde várias pessoas que nunca se conheceram, nunca se falaram, estavam tentando a mesma coisa. E foi assim com várias outras criações que foram muito importantes para a humanidade. E o ponto é, quando essa ideia vem a você, ela vem com entusiasmo. Você tem que aproveitar esse entusiasmo. Inclusive, entusiasmo, etimologicamente, vem do grego, entousiasmos. E sabe o que significa entousiasmos? Ter um Deus dentro de si. Por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque isso aconteceu comigo. Meu conteúdo aqui sempre foi de maquiagem. E não maquiagens convencionais, maquiagens como essas aqui. E essas. E essas. Mas eu sempre fui absurdamente flopada. Só que eu moro no centro, então situações de assédio, por exemplo, são muito corriqueiras. E isso sempre me deixou muito pensativa, sabe? Porque eu sempre lidei muito bem com isso. Eu sei que eu não posso ficar batendo palma pra maluco dançar. Eu já tava com uma ideia já há uns dias de fazer um vídeo sobre isso. Mas eu tava bem receosa porque o meu conteúdo nunca foi de opinião. Meu conteúdo não era de dicas, meu conteúdo não era de vivências. Meu conteúdo era puramente artística. Só que essa ideia já tava me martelando há muito tempo. E um belo dia eu saí sozinha, fui ali no samba. Eu fui sozinha, eu voltei sozinha. E na volta, eu com a minha cervejinha, fui inúmeras vezes assediada. Mas não assediada no sentido... Assediada no sentido de ameaçada mesmo, sabe? Então eu, Aline, que levava 4, 5 horas pra produzir um vídeo, tinha todo um aparato de iluminação, fundo branco, simplesmente peguei a minha cervejinha, abri a câmera, sem luz, sem nada, e falei o que eu precisava falar. O que já tava aqui me incomodando. Sabe o que aconteceu? Esse vídeo viralizou. Em 2 dias ele bateu 1 milhão de visualizações. E 6 meses depois eu tô aqui com mais de 700 mil seguidores. E nem vou falar aqui sobre lei da atração, lei da suposição, que é uma coisa que eu pratico. E eu já estava atraindo essa realidade de hoje, né? Já estava me organizando para que hoje eu estivesse aqui. Mas eu tô falando sobre a ideia inicial. É de onde tudo parte. E a frase, essa foi mais uma cerveja com a sua mãe, saiu tão naturalmente da minha boca que eu me assustei. Porque aquilo não tinha sido roteirizado. E de repente cerveja com a sua mãe virou um quadro. E de repente cerveja com a sua mãe virou um podcast. De repente o YouTube chama para ser uma creator oficial, com o incentivo de produzir cada vez mais podcasts. O cerveja com a sua mãe. E por que eu tô contando toda essa história? Por que eu trouxe esse tema aqui pra vocês? Pra que vocês botem fé nas ideias que aparecem, assim, do mais absoluto nada na cabeça de vocês. E que vocês não percam entusiasmos. Porque se ele passar, ele vai pra outra pessoa. Bota fé no que sai de dentro da sua cabeça, bota fé no que sai de dentro do seu peito, bota fé no que sai das suas mãos, porque é sagrado. É sagrado porque vem do sagrado. É sagrado porque se você não fosse competente para executar isso, essa ideia não viria até você, iria para outra pessoa. Não duvide nem por um segundo que você consegue fazer. E se você ainda estiver duvidando, volta esse vídeo do começo. Bateu? Deu para ouvir? Deu. Ela fala assim, Deu. entusiasmos, que é quando Deus desperta dentro de você e o fogo começa a arder. Que é quando você recebe a ideia e você tem que colocar logo em prática, porque senão vai ser passado para outro, né? E uma coisa que eu queria conversar com vocês, 2016, ou 2026, na verdade, são 10 anos de 2016, né? Esse é um ano onde 2 coisas vão acontecer. Você vai ser provada para ver se realmente as coisas mudaram para você. Então, pode repetir situações que aconteceram em 2016. E você tem na sua frente 2 destinos para você escolher. Um destino aonde você, o número 6, 2026, o número 6 guiada por Deus, ou o número 6 sozinha. Né? Dependendo de qual destino eu escolher, é o sobrenatural que eu vou viver. Qual é o convite? Se eu fosse pegar agora em março, qual é o convite desse mês de março? O convite espiritual, quando a gente estuda o espiritual. Qual é o convite? Para de se permitir não fazer. Pare de se permitir não fazer. Entendeu? Pare de procrastinar. Na sua vida, onde você é permissiva em não se posicionar,
em não falar, em não executar, em não finalizar, acabe com isso. E comece a partir daqui a listar tudo aquilo que você precisa resolver, mesmo sem saber como vai acontecer. E comece a fazer. Por quê? Porque as estruturas antigas estão a cair. O Deus da Pérsia acabou de cair. Vocês viram que foi mais um presidente aí, sei lá, um governador lá do Irã, eu não sei da onde, foi disposto, né? Aí, o que isso representa? Estruturas antigas vão começar a cair. E o convite é o quê? Eu me posicionar, eu fazer, eu executar. Pare de se permitir em não fazer. Pare de procrastinar. Pare de adiar o futuro que Deus já deu para você. Bateu? Para a gente fazer o exercício de hoje, primeiro falem para mim se está fazendo sentido, né, gente? Então, são 4 alunos aqui, eu pensei que teríamos umas 10. Nem sei se eu vou disponibilizar essa aula. Pra mim Quem tem sede, pra mim veio tá para sendo ouvir. maravilhoso. Vou fazer um exercício, depois vocês falam para mim o que vocês levam, tá bom? Bora fazer o exercício? Topam? Fecha os olhos de vocês, coloca as palmas das mãos viradas para cima. Gente, essa luz branca tá me incomodando tanto. Eu coloquei a minha luz amarela ali, ó, esse abajur aqui, ó. Ai, deixa eu fechar aqui. Bora. Ele não tá ficando. Vou apagar aqui. Deixa só uma luzinha básica que tá incomodando meus olhos. Depois eu vou trocar de novo. Vamos lá fazer exercício. Deixa a Fernanda voltar. Por enquanto, eu vou pegar a luz laranja bem ali atrás. Rapidinho. Ai. Gente, olha o tamanho da minha luz laranja. Olha o tamanho dessa lâmpada. Eu nem sei se vai ter como colocar aqui, porque as outras são quentes. Agora foi. Aí, agora tá bem melhor. Deixa eu apagar essa aqui. Ao vivo é cores, né? Bora lá, gente. Fecha os olhos de vocês. Acalma sua mente, acalma seus pensamentos, acalma o seu coração. Vai levando a sua atenção para as batidas do seu coração. Respira bem, 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 bem fundo. Respira bem fundo. Sente a temperatura do ambiente tocando no seu corpo. Esquece tudo que eu te falei. Daqui a pouco tu volta nesse assunto. Sente o seu corpo. Você precisa sentir o seu corpo para que algo possa descer para aí, né? Você precisa ter corpo para que um download possa descer. Respira bem, bem, bem fundo. De olhos bem fechados, eu quero você se vendo num lugar todo escuro, como se você estivesse aí sentada na sua casa, mas tivesse tudo apagado. Bem, 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 bem escuro. Você só vê o breu na sua frente, atrás, do lado. Respira bem fundo. E observa como você vai ficando nesse lugar bem escuro. Respira bem fundo. De repente, você começa a ver uma luzinha bem pequenininha. Você começa a caminhar em direção a essa luz. Você não sabe muito bem o que vai ter lá. Mas bem devagar, você caminha. Você sente que tem que ir para lá. É como se seu coração te chamasse, sabe? Tem algo lá. Você quer ir para lá. Você vai caminhando, caminhando, caminhando. Você vai percebendo que essa luz, ela está chegando porque tem uma brecha numa cortina enorme. Observa qual é a cor dessa cortina. Você começa a ouvir
Sons, vozes. Tem alguma coisa acontecendo do outro lado dessa cortina. Você sente que você tem que entrar lá. E alguma coisa vai despertando no seu coração, alguma coisa vai queimando para você entrar lá. Quando você abre a cortina, você começa a ver na sua frente milhares e milhares e milhares de pessoas. Você começa a ver na sua frente pessoas conhecidas e desconhecidas. Você começa a ver na sua frente pessoas da sua família. E você começa a perceber que todo mundo estava esperando você chegar. Você está com o microfone no seu ouvido. Aqueles microfones que você usa para falar, usa para palestrar. Como é que você está vestida? Qual é a roupa que você usa? E tem algo que você sabe que você tem que falar. E tem algo que você quer apresentar para todo mundo. Tem algo pulsando no seu coração para você falar. O que você inventou? O que você fez? O que você falou que mudou tantas vidas, que impactou tantas famílias, que atraiu até mesmo as pessoas da sua própria família? Como é que você tá? Como é que tá o seu cabelo? Quantos quilos você está pesando? Como você está se movendo? Como você está se falando? E olha para as pessoas da sua família. E para as pessoas da sua família, você vai dizer muito obrigado por terem dado, por terem me dado a vida. Talvez você possa ver de longe o seu pai e a sua mãe, ou sentado nas primeiras cadeiras, e você dizer para eles muito obrigado. Eu recebi muito. Eu recebi tudo. Se eu não tivesse recebido isso, eu não estaria aqui. Até agora tem sido eu por vocês, mas agora você por mim. Preciso falar disso aqui que está no meu coração. Eu preciso clamar, eu preciso cantar, eu preciso adorar, eu preciso me expressar. E vai se permitindo ser você. Quem é você nesse lugar? Sobre o que você está a falar? Sobre o que você está o que você está mostrando para as pessoas? O que você inventou? O que você fez? O que você trouxe? O que você materializou? O que a vida, Deus, o universo materializou através de você? E fala. E diga para todo mundo, muito obrigada por tudo. Eu não estaria aqui se não fosse o meu servir. Muito obrigado. Coloca as duas mãos no seu coração e abaixa a sua cabeça em posição de honra para todo mundo que está aí, entendendo que você é apenas uma ponte, você é apenas um canal, você apenas foi usada para servir. Não é mais sobre você, não é mais sobre as suas dores, não é mais sobre a sua vida. Tem tantas pessoas, tem tantas famílias. Você só quer chorar. Você só está emocionada porque você não sabia que você era capaz de impactar, que você era capaz de curar, que você era capaz de falar. São tantas pessoas. Cada uma tomou o que precisava um dia e você só deu aquilo que tinha para dar, mas era o suficiente. Era o suficiente. Fala para essas pessoas muito obrigada por tudo. De vocês também eu recebi muito. E entenda que através do seu servir, todas as vezes que você serve, você conhece um pouquinho mais de si. Todas as vezes que você serve, todas as vezes que você está a serviço da vida,
E eu não estou falando para você ter a síndrome da mendiga, você é a vozinha ou fazer além da conta. Mas quando você está nessa energia de estar a serviço da vida, de todas essas vidas que estão adiante de você, você entende, não é sobre mim, não é sobre o meu orgulho, não é sobre a minha prepotência, a minha comparação, a minha soberba, a minha aparência, a minha distorção de autoimagem, de autoestima, de autoconfiança, não é sobre mim, mas é sobre aquilo que Deus colocou dentro de mim. E agradeço essas pessoas. Muito obrigada por tudo. Eu recebi muito. Eu nem sabia que eu era assim. Muito obrigada, porque através de vocês eu cheguei até mim. Muito obrigada por tudo. E pensa o quanto você se sente próspera, o quanto você se sente rica, que já não é mais sobre as contas que você tem que pagar, já não é mais sobre o carro que você quer usar, já não é mais sobre a casa que você quer ter, mas é sobre estar ali, entender sobre o seu servir. E que ele é muito maior do que você é pequena diante dele. E você agradece a ele, fala muito obrigado por tudo, eu recebi muito. Agora eu vou para o mundo. É sobre Deus e também é sobre mim, sobre quem eu vou me tornar enquanto eu estiver aqui. Quanto mais eu sirvo, mais eu existo. Quanto mais eu sirvo, mais eu existo. Quanto mais eu sirvo, mais eu existo. E vai vendo você crescendo, vai vendo você servindo. Você sabe que vai ter desafios, mas você sente essa força pulsando no seu coração. O seu fogo ninguém irá apagar. O fogo nunca se apagará. Sente essa sarça ardente queimando dentro de você. Você ouvindo o Pai, o Espírito, o Filho falando: vai, filha, porque eu estou com você. E você vai entendendo que não é sobre mim, mas sobre tudo que Deus quer fazer através de mim. Não é sobre mim. E Ele pode pertencer. E Ele pode mudar todas as coisas para você, da noite para o dia. Eu só tenho que confiar. Eu não vou fazer com a minha própria força, não vou fazer do meu próprio jeito, mas eu vou confiar que colocou isso dentro de mim. Eu vou viver, eu vou crescer. Muito obrigada por tudo, eu recebi muito. Sente como fica essa sensação dentro de você. Sente como fica a força, sente como fica a vida. Então agora sim eu posso me abrir para iniciar o meu serviço. Agora sim eu posso receber. Agora sim eu posso ser um canal aberto para que o poder divino e a criatividade do universo flua e se expresse através de mim. Agora sim. Eu sou uma ponte entre dois mundos. Eu sou um canal. Eu sou um útero, aonde Deus semeia dentro de mim. Me cabe proteger, cuidar e gestar das sementes que Ele colocou aqui. Muito obrigada por tudo. Agora eu vou para o mundo. E vai sentindo o quanto o seu coração vai ficando quentinho. O quanto você tem vontade de viver, o quanto você tem vontade de crescer. Agora sim. Agora sim o quê? Cabe mais dentro de mim? Agora sim eu posso ir? Agora sim o quê? Fez sentido para você? Também devagarinho vai voltando para cá. E para a gente finalizar, você vai abrir sua câmera. Ou não precisa, não precisa abrir a câmera, não. Quem quiser ficar com a câmera fechada, pode ficar com a câmera fechada, gente. Você vai abrir seu microfone, falar o que você leva daqui, como foi essa aula para ti. E muito prazer. Muito prazer, né, Fernanda? É isso que eu tenho para oferecer.
Essa é só a primeira aula de muitas, de como mulheres fazem dinheiro, como mulheres podem enriquecer. Vocês viram? É algo tão simples, né? Mas ninguém nunca contou isso pra você. Bora lá. Fernanda, pode começar. Você tá aparecendo aqui primeiro pra mim, depois a Marilene. Ai, não, mas eu tô encantada, assim. Eu tô sentada numa nuvem, mais uma nuvem no chão, aterrada. Que aula linda, Namá, meu Deus do céu. Quando você estava inspirada pelo Espírito para trazer tudo isso para nós e trouxe um assunto assim tão lindo, tão forte assim no e trouxe no feminino, trouxe na leveza, deu tanto puxão de orelha, tanto. Percebi. Mas foi doce, foi lindo, foi amoroso e o que eu levo daqui, Namá, eu levo, tira a bunda da cadeira e levanta e vai agir, vai servir o que o pai tem para você aqui. Para você não, a serviço do pai. Vá servir a vida. Vai Maravilhoso, né, servir, né? Eu Mari? levo e vai servir. Vá servir. Vá se mexer e vá fazer o que eu tô mandando, que o pai manda. Lindo, Namá, lindo. Que aula de milhões, de verdade, milhões. Maravilhosa, maravilhosa. Vale Maravilhosa quanto você, essa aula? maravilhosa. Vale milhões, vale 10 milhões, Não, mais. metrifica. Quanto? Ah, eu já falei. Qual é o 10 primeiro milhões. valor que aparece para você? 10 milhões, já falei. Olha, 10 milhões. muito bom. Marilene, Nossa, também, Namá, fiquei surpresa, assim, com essa aula. Às vezes, num simples toque de Deus, a gente pode ter uma mudança tão grande, né? E às vezes não é sobre acreditar, Namá, eu até acredito, mas é sobre sentir quando que vai cair esse load, de saber se já não passou, que nem você disse, e a gente não soube ver isso, não soube aproveitar isso e nem percebeu, passou. Podia estar, né, no outro nível, de repente, financeiro, no outro nível de expansão, de alegria. Enfim, nunca é tarde para a gente aprender, né? Cá estou procurando, né? Vou prestar mais atenção, ficar mais atenta, acalmar mais, procurar um tempo para relaxar, que nem você falou, estava pensando amanhã, onde é que eu vou? Tem um Parque da Criança aqui que a gente chama, que é lindo, lindo o pôr do sol, é enorme aquilo lá. Eu vou sozinha, vou sentar naquele banco, vou começar a parar de procurar tanto as coisas que às vezes já tá vindo os downloads e você não tá percebendo, não tá sentindo, não tá se permitindo, não tá se acalmando, é só estudar, é correr para cá, correr para lá. Eu tô assim, eu tô muito agitada. Eu acho que eu tô precisando me acalmar. Nossa, foi caiu, foi um download, essa aula já foi um download de Deus, né? Para eu parar e analisar o que está acontecendo realmente na minha vida. E eu levo uma expansão enorme, gigante, de que eu tenho que soltar, deixar, abaixar a cabeça e acreditar. É isso. eu só falo quando a gente fica em silêncio. É, né? E essa é uma lapada de você falar assim, gente, eu praticamente não fico em silêncio. Entendeu? Eu me ocupo demais. Eu Verdade. sou Marta e não Maria. Lembra do Isso. conto? A nossa porção Marta, o tempo todo trabalhando, o tempo todo fazendo. Aí eu preciso falar, Marta, Marta, calma, calma. Isso. Calma, né? Se você não acalmar, Deus não consegue entrar e Exato. agir na gente, né? Gratidão, Marilene. Val, Cada um. quer falar já? Val. Enamar, eu quero sim, eu estou até emocionada aqui, porque eu vejo como foi Deus, porque aqui tá uma chuva, eu fiquei assim, eu acho que eu não vou entrar não, porque como que eu vou entrar com esse barulho de chuva, trovão?
E aí deu uma estiada. Aí eu falei assim, nossa, mas eu tô tão atrasada. E quando eu vi lá, eu vi que parece que você tinha entrado um pouco depois. Falei, tô atrasada só 10 minutos, vou entrar. Mas assim, para mim isso foi resposta de Deus. Essa semana uma pessoa me convidou para participar de um projeto para ajudar famílias e eu fiquei naquela. Eu até falei, eu acho que eu tenho muita coisa assim, entre aspas, assim, que possa contribuir. Fiquei muito pensando se eu iria ou não. Pensei assim, nossa, talvez esse pode ser o começo de ajudar outras pessoas. E aí isso falou assim profundamente comigo. E assim, o que me tocou assim, eu levo vida, porque parece que quando você fez essa meditação, eu entrei em prantos de choro, porque mexeu muito comigo, que veio realmente essa vontade do servir, e não só porque eu acho que eu me via muito assim, quando que eu vou ter isso, quando que eu vou ter aquilo, só no pensar da conquista em si. Lógico que eu queria ajudar as pessoas, mas eu estava muito colocando isso em primeiro lugar, sabe? É eu. E agora, quando você falou disso, isso então parece que isso me trouxe vida, e assim, eu vi algo maravilhoso. Então hoje eu levo vida, levo gratidão, e nossa, foi sensacional, assim. E você, eu acho como sempre, você é usada por Deus, mas hoje parece que os milagres foi assim, mais assim, sabe? De verdade. Eu vi muito Deus em tudo aqui, assim. Então eu queria te agradecer e aí dormir feliz da vida, porque não tem nem como explicar tudo que eu senti aqui, tô sentindo não, sabe? Realmente, sentir um conteúdo desse, assim, igual você falou, não é qualquer, assim, só de eu ter acesso a um conteúdo desse de graça, assim, meio que do nada, assim, entre aspas, isso já é um milagre. E, tipo assim, e você permitir ser usada por Deus para fazer isso, porque esse dia mesmo eu vi num grupo alguém oferecendo alguma coisa lá e alguém perguntou como que ia ser os valores a favor de graça nunca, porque eu gasto meu tempo, gasto energia. E eu falei assim, realmente ela tem razão. Mas assim, e eu vejo você vai e faz uma coisa dessa, assim, que. Aí sem explicação, né, Mar? Deus recompensa você e por tudo, mas eu acho que você tem que, né? Você também merece toda a prosperidade do mundo. Obrigada por tudo. Gratidão. Jane, você quer falar? Eu não sei se você estava, você entrou com outro celular, que agora eu acho que você está no computador, no OBS. Se você quiser falar, pode abrir o microfone, tá? Então, gurias, qual foi o insight que eu tive? Eu vou trazer aqui o que que vocês vão fazer para vocês terem esse download, tá? Mas qual foi o insight que eu tive? E se, nesse mês, a gente ter finalmente o nosso curso com 15 encontros de como mulheres fazem dinheiro? O que que vocês acham?